Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo. O programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui, na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Continuamos por aqui também com a série de programas especiais que preparamos para si. Neste período de férias em que as famílias procuram o merecido descanso, nós estamos a oferecer a todos os nossos telespectadores um conjunto de documentários, de reportagens produzidas pela Fundação AIS e que ajudam a compreender melhor, às vezes mesmo ao detalhe, o que significa pertencer a uma comunidade religiosa perseguida, o que significa a violência, o sofrimento, mas também a coragem de quem todos os dias enfrenta o medo, de quem todos os dias ousa pertencer a uma igreja que está na linha da frente, junto dos que mais sofrem, dos que são vítimas da intolerância, dos que pedem ajuda, às vezes até para a simples sobrevivência no dia-a-dia. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que saúdo desde já. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Ao longo destas semanas, estes programas especiais, portanto, durante todo o mês de agosto, mas também no princípio de setembro, nós vamos recuperar também algumas entrevistas que fizemos ao longo do ano e que, por falta de tempo, não foi possível exibir nos programas normais de todas as semanas. E hoje vamos escutar a primeira parte de uma grande entrevista à irmã Miri, a jovem religiosa portuguesa que vive no mosteiro em Cara, numa vila da Síria. E para já, e nem de propósito, nós vamos falar um pouco da reportagem que também escolhemos para hoje. Qual é o tema? O país, é claro, a Síria. Este vai ser, de facto, um programa totalmente preenchido sobre a situação na Síria, sobre a difícil situação em que se encontra a comunidade cristã neste país do Médio Oriente. A reportagem que vamos ver mostra-nos um pouco como é o dia-a-dia das pessoas em Alepo, uma das cidades mais flageladas pela guerra e onde agora ainda é tão difícil viver. A pobreza é uma marca do cotidiano na Síria e é sobre isso e sobre a urgência da ajuda da Fundação AIS que vamos falar agora. Catarina, ao fim de 12 anos de guerra, vive-se ainda em desespero na Síria. Sim, sem dúvida, Paulo. De facto, vive-se o desespero dos pais que não conseguem pôr pão diariamente em cima da mesa, vive-se o desespero das famílias que não conseguem fugir desta pobreza cada vez mais acentuada na Síria e vive-se também o desespero de sobreviver num país que ainda está como que em ruínas. Pobreza que se vê na falta de alimentos, mas também na falta, por exemplo, de eletricidade ou de combustíveis. Sim, aliás, a irmã Miri, que com frequência, como os nossos telespectadores também saberão, que com frequência nos contacta e nos envia mensagens pelo telefone, desde o mosteiro onde vive, em Cara, ela fala bastante disso. Ela conta-nos de facto isso e isto é confirmado também por outros padres, outras irmãs que nos vão contactando também, que vivem na Síria, que de facto durante muitas horas por dia, ou mesmo durante vários dias por semana, não há eletricidade, o que faz com que os frigoríficos sejam praticamente inúteis e obriga de facto as famílias a adquirirem diariamente produtos frescos, o que não é possível, porque não há praticamente dinheiro para fazer esta compra dos produtos básicos, frescos. A situação de pobreza e o isolamento em que se encontra o país foi bem visível também no terremoto que atingiu a Síria no início de fevereiro. Sim, o mais dramático foi de facto perceber este isolamento em que se encontra a Síria atualmente, fruto das sanções económicas impostas quer pelos Estados Unidos, quer pela União Europeia ao regime de Damasco. Portanto, enquanto assistimos que todo o mundo correu a ajudar a Turquia, o mesmo não foi a Turquia, que também, como sabemos, foi tão afetada também por este sismo, percebemos que o mesmo não aconteceu com a Síria devido ao isolamento que está a viver em termos internacionais. Guerra, destruição, sanções económicas, pobreza, fome e o terremoto agora em fevereiro. Numa frase foi possível descrever como tem sido a vida dos sírios nos últimos 12 anos. O documentário que nós vamos exibir daqui a pouco retrata também um pouco de tudo isto. É o retrato, podemos dizer, Catarina, de um povo sobrevivente. Sim, Paulo, parece-me uma boa definição. Sim, portanto, de facto, os sírios são sobreviventes. Eles passaram por uma das guerras mais devastadoras dos últimos tempos, com cidades inteiras totalmente destruídas pelos combates entre os grupos rivais jihadistas
que estavam a atuar na Síria. Eles estão a ser neste momento sujeitos às consequências do embargo internacional, do embargo económico internacional, e também, ao mesmo tempo, têm de encontrar, portanto, além do sismo que já falámos aqui, também têm que encontrar, de facto, diariamente forças para sobreviver, têm que encontrar forças para continuarem a sobreviver dia a dia e para não desistirem, mas claro que, como é fácil nós imaginarmos, não será fácil. A reportagem que a Fundação AIS produziu e que vamos já exibir centra-se muito em Alepo, uma cidade que foi pujante de vida e que agora ficou quase que numa ruína. Sim, e chama a atenção exatamente para isso, Paulo, chama a atenção dos nossos telespectadores para isso. Portanto, as pessoas passaram por uma guerra muito devastadora, muito destrutiva, com cidades inteiras que foram totalmente aniquiladas, com centenas, com milhares de famílias que ficaram desalojadas, que perderam tudo o que tinham e penso que podemos dizer que neste momento não haverá uma única família em Alepo, e arrisco-me a dizer provavelmente na Síria, que não tenha perdido algo de muito importante para si durante a guerra. Para além dos entes queridos, perderam casas, perderam empregos, perderam toda a vida que tinham estruturada. E, portanto, neste momento não haverá certamente uma família que não esteja a passar dificuldades na Síria. E a reportagem ajuda também a perceber como foi importante o trabalho da Igreja, a rede de solidariedade que a Igreja criou nas paróquias, com os padres, com as irmãs, com os voluntários. Sim, isso foi fundamental, Paulo, e é para nós um orgulho imenso sabermos que a Fundação AIS faz parte então dessa solidariedade que tem permitido aos sírios e à Síria sobreviver a todas as catástrofes que lhe têm acontecido nos últimos anos. A reportagem mostra um desses sacerdotes, que é o Padre Hugo. Sim, é o Padre Hugo e vários voluntários que todos os dias são de facto aquele sinal de esperança que um país, para um país que nós sabemos que está a atravessar tempos muito difíceis, muito duros. E portanto isto é muito importante, este sinal de esperança que diariamente o Padre Hugo e os voluntários dão. Obrigado, Catarina. Vamos então ver este trabalho produzido pela Fundação AIS na cidade de Alepo. Síria não é o fim, é o nome desta reportagem, deste trabalho multimédia e que traduz aquilo que a Catarina acabou de dizer. A vida está difícil, mas a Igreja tem sido o sinal de esperança que continua a alimentar o dia-a-dia das populações na Síria. Antes da guerra, as pessoas estavam muito bem. Alepo era como que o pulmão económico da Síria. Durante a guerra, assistimos a confrontos muito perto de nós e também à queda de projéteis que vinham de fora da cidade em direção a Alepo. Foi tudo destruído à nossa volta e muita pobreza, muita pobreza. Havia muitas pessoas que precisavam de ajuda. Elas também são testemunhas do papel da Igreja nessa altura.
Eu trabalhava no comércio. Numa área conhecida da cidade de Al-Raqqa, tinha uma loja de presentes e cosméticos. Tinha um carro, uma casa e a minha situação financeira era boa. Até que, em março de 2013, grupos religiosos fundamentalistas armados entraram em Al-Raqqa. Enquanto cristão, era considerado inimigo. Por esta razão, muitos cristãos em Al-Raqqa foram assassinados. Ou te convertes ao Islão ou és massacrado. Instalei-me em Alepo na esperança de voltarmos a Al-Raqqa. Esperámos 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5, 1 ano. Não aconteceu nada. Sobrevivi durante 3 anos usando as minhas poupanças. E tornei-me um IDP. Tínhamos uma casa com jardim. Costumávamos ir para o jardim e sentar-nos lá. O meu marido trabalhava no jardim e distraía-se. Tínhamos oliveiras, uvas e todo o tipo de fruta do jardim. Pessoas sem piedade roubaram o nosso dinheiro e ficaram com a nossa casa. Não sobrou nada. Os grupos islâmicos armados entraram na nossa aldeia e impuseram a lei islâmica Sharia. Vieram à igreja dizer que iriam disparar sobre os cruzes. Não podíamos ir à igreja. Não podíamos ficar de pé ao lado da porta ou da janela. Por outras palavras, não podíamos ser vistos. Mas continuámos a rezar na segurança das nossas casas e continuámos a fazer o sinal da cruz. Antes da guerra, eu era uma rapariga muito protegida. Cresci a ir às igrejas, às irmandades e à catequese. Depois, tudo começou a mudar. Um dia estávamos na universidade e uma multidão armada começou a disparar contra nós sem mais nem menos. Outra vez, lembro-me que voltávamos da escola.
De repente, ouvimos um grande barulho e uma rocha enorme cai em frente de mim e da minha amiga. Outra vez, aconteceram muitas coisas. Foi no verão. Estávamos tranquilas, estávamos a rir, eu, a mãe e o pai, e de repente ouvimos uma explosão. E gritamos muito. O morteiro atingiu o edifício e matou 3 pessoas naquela noite. O pior da guerra, sabe o que é? Quando o significado da morte se torna algo fácil de entender. Isto é uma coisa má, na verdade. Não estou feliz por dizê-lo, mas habituamo-nos a isto. A fé foi a única coisa que nos manteve vivos. Aqui, em cada uma das casas cristãs sírias, temos um canto para rezar. Então, desde o primeiro momento, estávamos conscientes porque sabíamos que o único canto para escapar era o canto da oração. E a quem vou rezar? A quem vou dizer, por favor, protege-me, senão a Deus? Posso dizer ao meu pai, à minha mãe? Não. Eles tentam proteger-me, mas não podem. É uma zona especial porque foi o campo de batalha. Então, as pessoas aqui sofreram muito com a guerra. Operações de atiradores, bombardeamentos, morteiros. A maioria das pessoas perdeu o emprego e não tem um ganha-pão. Mas ficam aqui porque não têm outro lugar para onde ir. Por favor, preparem os vossos documentos de identificação. Se não estiverem convosco, terão de ir buscá-los a casa. Então, o padre Hugo e o IVE decidiram preservar a dignidade dos beneficiários. O nosso trabalho consistia principalmente em conhecer a realidade destas pessoas. Depois, ao visitá-las e conhecê-las, percebemos da difícil e triste realidade de cada uma delas. A nossa casa foi destruída. Não temos combustível, gasolina nem eletricidade. Durante a guerra, o meu escritório de imobiliário foi assaltado e destruído. Preciso de fraldas para a minha filha. Disseram-me que me podia ajudar. Queria perguntar-lhe onde posso candidatar-me para arranjar leite gratuito para o meu filho. Vou ver o que podemos fazer. Pode preencher o impresso. Um grupo de voluntários e com as religiosas, começámos primeiro a cuidar melhor dos idosos que estavam sozinhos. Cuidado de los ancianos que estaban solos.
Bom dia. Sou Manara, cabeleireira enviada pelo Padre Hugo da Igreja de Nossa Senhora da Anunciação. Temos também uma equipa de voluntários que os visitam, que lhes telefonam. Temos um grupo de mulheres que fizeram formação em cabeleireiro conosco. Também visitam as casas dos idosos, dos doentes, cortam-lhes o cabelo, pintam o cabelo das senhoras. Pequenos pormenores que demonstram que estamos próximo deles. Está linda. Muito obrigada. Gosto. Ótimo. Muito obrigada. É um prazer. Obrigada a si e à Igreja de Nossa Senhora da Anunciação. De nada. Estamos nesta casa há 8 meses. Desde que aqui chegamos, ainda não saímos de casa. A nossa situação financeira nem sempre foi assim tão má. Na verdade, tínhamos tudo o que precisávamos. Neste curto período de tempo, tudo mudou. Os efeitos da guerra começaram a manifestar-se. Então, a economia caiu. Se o meu salário era 50 euros, este ano talvez seja 15 euros. É uma grande mudança. O meu dia todo é só trabalho, 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 trabalho. Quando estamos em guerra, queremos fugir da nossa realidade. Naquela altura, não tínhamos televisão nem internet. Então, a única maneira de escapar da minha realidade era instruir-me. Descobri que tenho talento para línguas. Por isso, estudei 7 línguas. Sei falar árabe, arménio, inglês, francês, turco, coreano e japonês. É por isso que dou aulas durante todo o dia. E decidi oferecer-me para dar aulas de inglês na Igreja de Nossa Senhora da Anunciação e no centro. Os alunos que temos são casos especiais. Se os pais são analfabetos ou não podem mandá-los para uma instituição, então nós cuidamos daquelas crianças na igreja. A motivação para ser voluntária na igreja, na verdade, veio das crianças. Por conhecedor delas, sei o que passaram. Um dia, quando eu regressava da escola, um atirador queria brincar comigo e começou a disparar. Ele não estava a disparar contra mim, estava a disparar entre as minhas pernas e debaixo dos braços. O objetivo dele não era assustar-nos, porque se quisesse, podia matar-nos logo com o primeiro tiro. Uma vez eu estava na sala de aulas, estava a dar aulas, como habitualmente. Ouvimos uma voz alta, mas sei que não foi uma explosão. Sei disso porque sabemos a diferença entre explosões e coisas assim.
Então, quando aquela voz se fez ouvir, um dos alunos veio ter comigo, abraçou-me e disse: "Não quero morrer, não quero estar aqui, quero ir para casa." E começou a chorar. Então, são estas situações que nos fazem pensar duas vezes sobre quem são as pessoas que precisam de ajuda. Por isso, todos os dias eu penso duas vezes. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ابن يسوع يا قديسة مريم. Sendo eu uma filha da guerra, comecei a apreciar as outras pessoas na minha vida. Antes, ok, todos têm amigos, todos têm pais, todos têm irmãos e irmãs. Depois da guerra, sabemos como são importantes na nossa vida. És abençoado por teres a tua mãe. És abençoado por teres o teu pai. És abençoado por teres o teu irmão, a tua irmã, o teu amigo. Porque um dia podes acordar e não os encontrar. Por isso, aprendemos a apreciar os outros na nossa vida. É assim que vejo que a guerra nos mudou. Este tipo de trabalho devia ser feito por homens. Sobrou alguma coisa? Não, nada. Vamos lá, pessoal. Olá, avó. Como é que está? Bem-vindas, minhas queridas. Olá. Olá, querida. Como é que está? Bem, graças a Deus. Esta comida é para si. Espero que goste. Está muito bem fechado, não é? Quem espera sempre alcança. Como está o Padre Hugo? Ele está bem. Dê-lhe os meus cumprimentos. Que Deus a abençoe. Finalmente. Que Deus te abençoe. Obrigado. Precisa mais alguma coisa? Não, obrigado. Adeus. Queres pão? Come o almoço com pão para te sentir satisfeito. Quando acabarmos de comer, vamos rezar para agradecer a Deus esta refeição. Está bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Pensemos como Jesus Cristo estabeleceu o sacramento da Eucaristia. O Senhor estabeleceu o sacramento da Eucaristia para dar continuidade às liturgias no altar, para nós até ao fim do mundo. Seja louvado e glorificado a todo momento Jesus na Eucaristia. Já acabamos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Médio Oriente, a religião faz parte da identidade das pessoas.
Para eles isso é muito importante porque vivem a sua fé de uma forma muito profunda. Quando reabrimos a igreja, foi muito bonito, muito significativo, porque no meio de todas as ruínas que estavam aqui naquela época, e havia muitas ruínas, foi como uma pequena chama de luz, um pequeno raio de luz para a população local. Uma semana após a abertura desta igreja, tivemos a primeira celebração de uma festa da Virgem Maria. No final da missa, ocorreu-me dizer-lhes: escrevam uma carta à Nossa Senhora. E as pessoas perguntavam: como, padre? Escrevam uma carta à Nossa Senhora, uma carta a pedirem o que quiserem. E pensei, mas se pedirem um frigorífico, não tenho dinheiro para isso. Não tenho o suficiente para ajudar todas estas pessoas. Mas, bem, está dito. Por isso vamos confiar em Nossa Senhora. E elas assim fizeram. Amanhã podem trazer umas cartas. Pensem e peçam a Nossa Senhora aquilo que quiserem. No dia seguinte trouxeram as cartas, colocámos-las em frente ao altar e começámos a lê-las. Ninguém pediu algo material. Ninguém. Todos agradeceram a Deus, porque durante todos estes anos foram fiéis. Alguns disseram: rezamos pelos doentes, por aqueles que já partiram, mas ninguém pediu nada material. Quando estive em Al-Raqqa, podia facilmente ter ficado lá, ter-me tornado um deles e ter-me tornado muçulmano. Foram-nos oferecidas muitas tentações. Poderíamos ter ficado e continuado os nossos prósperos negócios apenas afirmando a fé islâmica. Eu testemunho que não há divindade exceto Deus e Maomé é o mensageiro de Deus, que supostamente te converte ao Islão. Podíamos ter recebido muito dinheiro em troca de abandonar o cristianismo, mas, graças a Deus, recusámos-nos a abandonar a nossa religião e mantivemos os nossos princípios, a nossa igreja e a Bíblia. Continuamos cristãos e deixámos tudo para trás. Como disse Jesus Cristo, deixem tudo para trás e sigam-me. Deixámos tudo para trás, seguimos a nossa religião e resistimos. Agarrámos-nos aos nossos princípios, à religião e à nossa igreja. Depois de experimentar muitos milagres e de escapar à morte, muitas vezes, isso significa que alguém está a proteger-me e alguém quer que eu continue a viver. Como posso não amar a vida ou apreciar que ainda estou viva? E enquanto vivo, já que estou viva, posso mostrar a outra pessoa que ela também pode viver. Não é o fim. Ainda há esperança. E ainda há futuro. Considero que é um dom e uma honra poder trabalhar aqui no Médio Oriente, em particular aqui em Alepo, na Síria. Olá, padre, como está? Boa tarde.
Boa tarde, como vai? Boa tarde, Padre Hugo. Como está? Bem-vindo. Entre, Padre. Boa tarde, Jacob. Esteja à vontade. Como vai tudo? Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Adeus, Jacob. Fica bem. Foi a reportagem Síria não é o fim sobre a vida difícil neste país do Médio Oriente após mais uma década de guerra, as sanções económicas e também mais recentemente, em fevereiro, as consequências de um violento sismo que atingiu algumas cidades e vilas na região norte. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a instantes para a entrevista então com a irmã Miri e vamos com ela continuar focados na Síria. Irmã Miri, a religiosa portuguesa que vive no mosteiro de São Tiago Mutilado, na vila de Cara, na Síria. Nós já vamos conhecê-la um pouco melhor. Até já. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Icona Ulevi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can say, our ultimate end will depend on our decisions. Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision. My ultimate end or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception.
We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Oh, Kyrie. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aide, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. E vamos então, como prometido, escutar a entrevista com a irmã Miri, a religiosa portuguesa que vive na Síria, no mosteiro de São Tiago Mutilado e que esteve de passagem por Portugal em março. Na altura, a irmã foi à sede da Fundação AIS em Telheiras, em Lisboa, e foi aí que a entrevistámos. Antes de começarmos a escutá-la, nesta que vai ser a primeira parte da entrevista, vamos, Catarina, falar um pouco desta religiosa. Quem é a irmã Miri? E para já, qual é que é mesmo o nome dela? De facto, Paulo, apesar de ser conhecida por todos nós como a irmã Miri, na verdade o nome dela é Maria Lúcia Ferreira e foi só quando optou pela vida religiosa na Congregação das Monjas da Unidade de Antioquia é que se passou a chamar então Irmã Miri. Portanto, já temos duas respostas. Já sabemos o nome da irmã, o nome de batismo, e já sabemos não só que foi ela que escolheu ser chamada de Miri, de Irmã Miri, como conhecemos a sua congregação. Ela vive em Cara. Sim, ela vive em Cara, portanto é uma pequena vila perto da fronteira com o Líbano, no mosteiro de São Tiago Mutilado. Portanto, ela nasceu em Lisboa há 42 anos, numa vila numa aldeia perto do Milheirado, aqui na região de Mafra, em Lisboa, portanto pertence ao Patriarcado de Lisboa, chegou a estudar para médica veterinária, mas a vocação religiosa acabou por falar mais alto e decidiu dar um rumo diferente à sua vida. A irmã Miri é bem conhecida, pelo menos a voz dela é bem conhecida dos nossos telespectadores, pois é com frequência que ela nos envia para a Fundação AIS relatos, apontamentos da vida diária na Síria, apontamentos que são preciosos, Catarina, para se perceber como é que vão as coisas neste país. Sim, precisamente. A irmã Miri tem sido, de facto, quase como que correspondente da Fundação AIS na Síria, pelo menos em Cara, e tem, como o Paulo acabou de dizer, enviado com muita frequência por telefone pequenas mensagens, pequenas crónicas que nos ajudam também a perceber o que se passa neste país, as dificuldades diárias dos sírios, das famílias sírias, portanto, neste país que é martirizado para além de uma década de guerra, também por vítimas das sanções económicas impostas agora ao regime de Damasco, quer pelos Estados Unidos, quer pela União Europeia e também vítimas agora deste sismo. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar a própria irmã Miri, ou se preferirem, Maria Lúcia Ferreira, uma religiosa da Congregação das Monjas de Unidade de Antioquia e que vive no mosteiro de São Tiago Mutilado, na vila de Cara, na Síria. Uma entrevista gravada no início de março, pouco depois do brutal terremoto que deixou um profundo rastro de morte e de destruição, não só na Síria, mas essencialmente na Turquia. E a primeira pergunta foi pessoal. A irmã está
a viver em Cara desde 2008. Ao fim deste tempo todo, ao fim de 15 anos, ela já se sente um pouco síria ou ainda não? Vamos conferir a resposta. Um bocadinho. Mas é preciso, é um povo especial, é um povo muito acolhedor, é preciso, eles são especiais, não é fácil tornar-se como eles têm uma mentalidade muito aberta? Não. Muito acolhedora, muito acolhedora. Gente muito simpática, quando se chega até eles logo servem, eles têm um bocadinho a mentalidade como se fossem, estão a ver na Bíblia, aqueles que chegaram a Abraão, como recebeu os anjos do Senhor que foram visitar Abraão, logo sentem-se, vamos servir, vamos matar um cordeiro e não sei o quê, logo vão fazer um chá, vão fazer um café e sentem-se e têm que comer qualquer coisa e não sei o quê. Eles são imensamente acolhedores. Os europeus que lá vão, eles ficam encantados. E é difícil para nós ser daquela mentalidade, entrar naquela mentalidade tão... E de alguma maneira também muito cheia de fé que nós perdemos. A irmã Miri é conhecida lá como a irmã portuguesa ou não? Sim. Logo a primeira vez que eu disse, Cristiano Ronaldo. Eu, quem é? Depois, pronto, sim, conhecem-me, sim. Já é mais conhecida lá em Cara do que o Cristiano Ronaldo, presumo. Pois, em Cara sim, mas pronto, mas não, em Cara, mas não em toda a Síria. Mas em Cara já não é mau, já é um princípio, digamos, para ser conhecida como portuguesa. Sim. A irmã Miri está, portanto, como já disse, na Síria desde 2008. Sente-se, enfim, mais próximo hoje do povo sírio do que no princípio, como é óbvio. Qual foi, durante estes anos todos, porque entretanto começou a guerra na Síria começou em 2011, portanto a irmã Miri tem uma experiência de vida em Cara antes da guerra, durante a guerra e de certa forma agora já num pós-guerra. Qual foi, em todo este tempo, o momento mais difícil, aquela memória mais dura, de alguma forma, que registra? A memória mais dura é agora. É uma altura em que, pronto, nós passámos pela guerra. A guerra também foi uma altura em que toda a vila teve que sair, mas nós ficámos. Essa altura foi muito dura, mas havia uma graça que para nós no mosteiro, havia uma graça de Deus que nos mantinha, que nos, como é que se diz, portava, como é que se diz? Protegia, suportava, que nos fazia passar pelas coisas difíceis como se não fossem assim tão difíceis, porque a nossa madre que estava longe, que teve que sair porque era ameaçada de morte, ela dizia, mas vão-se embora, hoje a gente vai arranjar maneira, vão-se embora. E depois havia assim, não, a gente quer ficar. Havia uma graça que nos mantinha, que nos portava, assim. Mas agora toda a gente diz é muito pior que a guerra porque a situação económica está extremamente difícil. Tem que se pensar o que é que se põe na mesa. As pessoas já não... Tudo é difícil, não é? A eletricidade, para o dia-a-dia, não há... tudo é caríssimo. Os salários não aumentaram muito, mas todos os preços aumentaram imenso. As famílias têm que fazer uma gestão muito apertada das coisas. Há muita pressão e isso é extremamente duro e toda a gente pensa em partir, sobretudo os cristãos. Por isso digo, esta é a altura mais difícil que nós olhamos para o povo e que... Podemos dizer, irmã Miri, que de certa forma estas sanções estão a ser impostas ao regime de Damasco pelos Estados Unidos e pela União Europeia estão a prejudicar mais o povo sírio do que os jihadistas durante o período da guerra? Sim, estão. Porque na guerra, pronto, é perigoso, eles estão aqui ou ali, não estão em todo lado. Não é qualquer coisa, toda a gente diz isso, É muito mais difícil agora que no tempo da guerra. Porque mesmo no tempo da guerra tinha-se o que comer, tínhamos as reservas, podia-se ir mais ou menos, não era de todo lado, está a ver, e depois isto bombardeia-se aqui ou ali. É ao lado, não é toda a gente, não é em cima de toda a gente, mas isto agora atinge todos. Todas as pessoas. Todos.
digamos, é uma bomba económica que atinge toda a Síria, não é? Sim. Já vamos falar um pouco dessas memórias também da guerra civil, mas há um dos vários testemunhos que a irmã Miri, e agradeço-lhe aqui, que nos faz chegar com alguma regularidade vindas de lá de Cara, desde o Mosteiro de São Tiago Mutilado, onde vive. Houve um que foi particularmente sentido aqui em Portugal, que foi quando a irmã Miri disse que há já muitas famílias que passam fome e que têm dificuldade em ter pão na mesa. Já falta pão na mesa em muitas famílias da Síria? É assim, o pão não é livre, como nós aqui vamos à padaria, apetece-nos isto ou aquilo. Agora, sobretudo, cada vez mais a situação económica muito difícil, o governo dá senhas, atribui a uma família segundo o número de pessoas. Portanto, eu não estou muito a par de como é nas famílias, mas é atribuído segundo o número de pessoas de família. Tens direito a um saco de pão, ou 2, ou ridículo. Eu posso dizer que nós, aqui, 2 dias antes do sismo, não tínhamos pão de manhã para comer. E não havia, nós telefonámos, o pão não vem agora, vem só à tarde. Não tínhamos pão para o pequeno almoço. E não sabemos como é que nos apareceu um saco de pão à porta do refeitório. Não sabemos. Perguntámos a este, aquele, não foi ninguém. Não sabemos. Mas, e sobretudo as pessoas que tudo é caríssimo. E o pão, agora o governo já deixou de ter antes era muito barato o pão, mas o governo já não conseguiu aguentar de ter o pão a tão baixo preço. Teve que aumentar, não sei quanto é que aumentou, mas 4 vezes talvez o preço. Mas mesmo assim, apesar do aumento do preço, estava a falar que o pão é racionado e que agora aumentou o preço, portanto presumo que... Não, eu ia dizer, as pessoas preferem comer pão, que é mais barato mesmo assim, que comprar verdura, arroz, massa, etc. E como o pão também escasseia assim, ele é racionado, não podem. Quer dizer que as pessoas começam a estar subnutridas. E mesmo não se pode comer só pão, sobretudo as crianças, ovos e carne, e peixe habitualmente não há, mas ovos e carne assim. É muito raro a família que pode dar o suficiente às crianças, muito raro. Portanto, podemos falar que se não há fome, há pelo menos uma insuficiência alimentar crónica já em grande parte da Síria. E há aqueles que têm fome. E há aqueles que têm fome. E muitos desses que têm fome batem à porta do mosteiro em Cara? Não, porque nós habituamos as pessoas a não vir bater senão não conseguimos. Temos maneiras, quando é possível, quando há ajuda, porque também nós é com as ajudas do exterior que podemos fazer alguma coisa. Quando há ajuda, damos cartões com qualquer coisa, com arroz, com massa, cartões são caixotes, digamos assim, não é? Sim, se temos o financiamento, compramos e damos. Mas que as pessoas venham pedir, nós não podem. Logisticamente não funciona. E depois já passávamos o dia e depois havia conversas desta aquele, não desta este, não sei o quê. Isso tentamos ao máximo evitar. E temos gente de fora, ou equipas que foram formadas com o tempo, depois sobretudo na altura da guerra, na altura em que estávamos cercados e assim, e que já estão a atuar em toda a Síria, mais ou menos, em algumas regiões, depende da urgência, e que essas equipas enviamos as pessoas. Dizemos sempre, vai falar com aquele ou vai falar com aquele, porque senão era um problema muito difícil a gerir. Normalmente, quando surge problemas graves como esse que nos está a descrever, de falta de alimentos, normalmente este tipo de situação gera também um aumento de criminalidade. Isso está a acontecer na Síria de alguma maneira? Ou pressente que isso esteja prestes a acontecer? Sim, as pessoas estão a dizer que há coisas que começam a acontecer e que não acontecia antes. Sim, e roubo. Antes não havia roubos na Síria. Agora, primeiro o regime perdeu força, já não pode manter a mesma segurança, e depois a pobreza, as pessoas começam a roubar. Sim, o roubo, muito. Ainda mais que isso, não ouvi muito dizer, mas o roubo começa a ser generalizado. Roubo de coisas que serão necessárias para o dia-a-dia, não é? Coisas de tudo que se pode vender e que se pode depois ter algo de dinheiro.
Foi a irmã Miri, na primeira parte da entrevista que concedeu à Fundação AIS, concedeu ao nosso programa, e assim chegamos ao fim também do 4º programa especial de verão que preparámos para si. Para a semana cá estaremos com um novo documentário, uma nova reportagem e também a segunda parte desta entrevista com a irmã Miri, que vive na Síria desde 2008. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a realizar e a levar até si este programa. E já sabe, conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.